Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. Já tem gestual aqui, a gente nem começou e já tem gente reclamando da voz, só porque gritei. Esse é o episódio 16. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Lucas Abreu. Oi, Lucas. E aí, galera? E Gustavo Azevedo. Oi, Gusta. E aí, galera? E essa semana a gente veste os nossos smokings e roupas de gala de novo para falar sobre os nossos diretores favoritos. E hoje, pessoal, eu acho que vocês vão ver dois analistas que normalmente são contidos e centrados se transformarem nos maiores fanboys do planeta, porque a gente fala de Christopher Nolan hoje. Eu achei que ia vir umas palmas, uns gritos. Veio, é bom. Eu acho que a emoção tava reprimida e Nossa, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz hoje. O Gustavo ele só participa do podcast pra esse dia. Dia chegou. No próximo episódio eu não vou estar mais. Acabou, zerou a vida. Pois é, quase, se não fosse pela paz, ia pela coação a gravação desse episódio. A gente teve muito trabalho para separar só 3 dos melhores filmes do diretor londrino para comentar aqui com vocês, já que o pessoal aqui gosta, com razão, de praticamente tudo que ele faz. Como em todo De Terno e Pantufas, a gente vai abordar partes significativas dos filmes aqui no episódio. Mas como o Nolan é o diretor mais recente que a gente tratou até aqui, eu acho que cabe um alerta de spoiler pra vocês. Se você já viu os filmes ou se você não se importa com esse tipo de coisa, então pode vir com a gente sem medo. Se ainda não viu, assista os filmes porque a seleção hoje tá incrível e volta aqui depois pra ouvir e comentar com a gente ou nos nossos canais Instagram e Twitter @meiapantufa. Vamos lá, vamos começar o dia de alegria de vocês. É a apoteose do De Terno e Pantufas ter Gustavo e Lucas falando sobre Nolan. Lucas, o Nolan é seu diretor favorito? Não é meu diretor favorito, mas tá quase. Tá na lista, no top ali. Tá um top 5 ali, ele pega. Top 5? Nossa, eu jurava que era um top 3 e tal. Que traje. Por que ele tá nessa lista dos seus diretores favoritos? Cara, porque ele não tem um filme ruim, aliás. Ele tem um filme ruim, né? Que é... E um mais ou menos. Segura, faz o para. Aquele João Kleber. Não conta ainda qual que é o filme. Não, segura o segredo. Deixa pra lá. Mas enfim, eu gosto da maioria dos filmes dele, desde a direção, do estilo que ele tem de contar as histórias, eu acho muito, muito bom de acompanhar. Gusto, o Nolan é seu diretor favorito? Com toda absoluta e mais sincera verdade, eu digo aqui, Nolan, por favor, casa comigo. Não, ele já é casado. Gente, Nolan é o melhor diretor vivo da história desse planeta e contemporâneo. A gente tem que agradecer que a gente respira o mesmo ar que Anthony Hopkins e Christopher Nolan, como eu já disse anteriormente. Fico feliz que eu pelo menos avisei vocês avisei vocês aí de casa que isso ia acontecer antes de passar a palavra pro pessoal. Como diz o Gustavo, Christopher Nolan, que nunca passa frio. Ele sempre está coberto de razão. Passamos agora pro tema central do Meia Pantufa de hoje, em que a gente vai comentar sobre 3 obras de Christopher Nolan no De Terno e Pantufas. De Terno e Pantufas. Bom, no De Terno e Pantufas a gente sempre separa 3 filmes, mas antes da gente entrar nos filmes dessa semana, porque realmente, eu não tava mentindo, a escolha foi muito difícil, a gente teve alguns debates pra saber quais 3 a gente escolheria aqui, eu acho que é legal fazer um panorama do começo do Nolan com os longas. Apesar dele ser reconhecido principalmente pela ficção científica, o Nolan sempre teve um pezinho numa variedade de gêneros, especialmente a ação. O primeiro longa que ele dirige e escreve é Seguinte, Following, de 98, que é um neo-noir indie sobre um escritor que segue pessoas para ter material de trabalho. Já em 2002, ele dirige, mas não escreve, Insônia, com um elenco de calibre composto por Al Pacino, Hilary Swank e Robin Williams. O passo crucial para ele dar esse salto
de um filme super indie para um filme de grande estúdio, um filme da Warner Brothers, foi o longa entre esses dois, que é Amnésia, Memento, de 2000. E aqui vale a pena a gente gastar um tempinho para falar sobre esse filme especificamente, porque é aqui que o Christopher Nolan se consagra como um diretor inovador, surpreendente e com uma lógica de execução cinematográfica própria. Esse filme, a história desse filme é baseada num conto do irmão do Christopher, o Jonathan, que é o showrunner de Westworld, que tem duas ótimas temporadas, tem uma ótima temporada e 2 temporadas instáveis, mas é um grande roteirista. Esse conto do Jonathan chama Memento Mori, e o Christopher escreve um roteiro baseado nesse conto sobre um homem com perda de memória recente que está tentando encontrar o assassino da sua esposa. Mas o charme do filme não tá aí, porque qualquer filme do Denzel Washington tem essa mesma premissa, né? A estrutura narrativa do filme é completamente bagunçada, com um segmento em preto e branco e o outro segmento colorido, um de trás pra frente e o outro não. E aí quando você se pega nessa situação, o espectador se vê envolvido completamente por aquilo ali, sem ter ideia de como é que tudo vai se amarrar. O filme foi um sucesso absoluto de público e crítica, sendo indicado a 2 Oscars e cravando o nome de Christopher Nolan, então, como um dos diretores mais promissores da indústria. Hoje, 21 anos depois, a gente já passou dessa fase de promissor. Ele já é um cara plenamente estabelecido em Hollywood, com estilo próprio e com nome próprio pra seguir, pra fazer funcionar e pra sustentar uma carreira muito bem sucedida, né, pessoal? O que você acha, Gusto? Então, eu acho que como o Nolan é reconhecido hoje, ele é muito conhecido pelos efeitos pirotécnicos que ele faz no filme. Os filmes dele são muito grandiosos, ele tem efeito, ele faz, a gente vai comentar aqui mais pra frente que todos os filmes ele faz muito efeito prático. Então, como ele é conhecido hoje, não foi como ele começou a carreira dele. Isso é muito importante a gente falar, justamente, você trouxe esse tema muito bem colocado, porque o Nolan, ele é celebrado e ele ganhou o nome dele justamente pela forma de contar as histórias e não pelo volume, o montante de dinheiro que ele tem para fazer os filmes. Os filmes dele não começou grandes igual os filmes do Spielberg, assim, que sempre foram grandes, sabe? Os filmes dele eram pequenos. O primeiro filme dele, que é o Following, ele teve que escolher mostrar um martelo ao invés de uma arma, porque a arma seria falsa demais. Então ele decidiu que a arma do filme seria um martelo, que é uma arma pobre, digamos assim. Ele falou assim, não, se meu filme é pobre, vai ter que ser pobre, e eu vou mostrar que ele é bom pela história, e não pelos efeitos. Então ele é foda, ele é inventivo pela forma de contar. Não, e o Following foi gravado aos fins de semana. Ele fala que a mãe dele tava lá fazendo sanduíche pra eles, pro pessoal da equipe durante a gravação. E aí no filme seguinte, que é o Amnésia, ele já tava com 4 milhões de orçamento na mão pra desenvolver uma história e acaba desenvolvendo muito bem, né? Lucas, dá um geral sobre a Amnésia e sobre esse começo do Nolan, no começo da consolidação do Nolan. Cara, Amnésia, eu acho que o único filme dele que eu não assisti foi o Following. O Amnésia eu fui assistir depois de muito tempo, que eu conheci o Nolan através dos filmes do Batman, né? Eu até tava... Quando a gente decidiu que ia falar sobre ele, eu fui puxando os anos dos filmes dele, e um negócio que eu nunca tinha me tocado, o Batman Begins, que foi o primeiro filme do Batman que ele dirigiu, da trilogia, eu tinha 12 anos. Então, assim, eu conheci ele pelos filmes do Batman, depois que eu falei, nossa... E aí depois eu acho que eu assisti A Origem, aí depois que eu fui pegando os filmes dele pra assistir. Cara, quando eu assisti Amnésia, eu tive que voltar e assistir umas 3 vezes seguidas, assim. Porque ele tem um estilo muito... Claro que nos outros filmes ele não faz isso, mas em todos os filmes dele, ele tem um estilo muito característico, né, de contar as histórias, que ao mesmo tempo que é complexo, ele dá um jeito de você tentar entender tudo. E o Amnésia eu acho que tem a narrativa mais complexa de todas, e foi o que ele fez mais no início da carreira, assim, né? Eu achei genial. Depois desse panorama, vamos lá pra nossa lista. Bom, a gente teve o trabalho aqui de separar 3 filmes do Nolan, que tentando basear um pouco no sucesso, mas também em como é possível perceber uma certa transição no modo como o Nolan faz filmes. E aí eu tenho uma escolha principal, o Gustavo tem uma, o Lucas tem outra, e a gente vai abordar um pouco sobre isso. Eu vou começar falando sobre o Batman, que é uma trilogia do Nolan, mas a gente vai focar mais especificamente no Cavaleiro das Trevas, que eu acho que é indubitavelmente o melhor dos 3 filmes. Melhor né? filme de super-heróis de todos os tempos. Concordo, endosso.
Essa sessão, Nossa. esse episódio vai ser maravilhoso. Não vai ter. Eu vou virar o Quem resto é dessa Marvel? sessão. Se eu fizer alguma crítica. Cara, essa trilogia é tão boa que depois que a DC falou assim, não, beleza, essa trilogia do Batman fez sucesso, vamos fazer todos os heróis aí. Eles queriam colocar o Christopher Nolan. Tanto é que o primeiro Homem de Aço lá, o primeiro filme da DC, o Christopher Nolan é produtor. Só que aí passaram pra mão do Zack Snyder e o resto a gente já sabe. E a história vai longe. Pois é. Cavaleiro das Trevas é o segundo filme dessa trilogia. Ele é de 2008. O primeiro deles é Batman Begins e o último, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Cavaleiro das Trevas fala sobre o Coringa. Vamos dizer assim, de forma bem resumida. É o filme do Coringa. Já queria dizer que é o filme do Coringa de cara, porque... Mesmo você tendo no elenco Michael Caine, como sempre, porque eu acho que quando o Michael Caine morreu, o Christopher Nolan vai parar de fazer filme, porque ele só faz filme que tem o Michael Caine. Às vezes você tiver na dúvida se o filme é do Christopher Nolan, você olha se tem o Michael Caine. A chance é grande. E aí é um filme que tem Gary Oldman, que tem Christian Bale, que tem Maggie Gyllenhaal e tem Morgan Freeman, mas o filme é do Heath Ledger, isso é incontestável. Você assiste o filme, hoje você assiste o filme 12, 13 anos depois e isso é mais e mais evidente ainda. Ele é um filme que funciona muito bem como standalone, ele funciona em separado da trilogia, tanto que ele foi o primeiro da trilogia que eu vi. Na verdade, ele tem uma história que é concisa dentro de si e eu acho que isso é muito importante para o filme ser funcional. Você não precisa ter uma conexão muito grande com os filmes da frente nem de trás, que é uma coisa que já morreu no cinema de super-herói, né, com o MCU. Você aproveita os filmes como peças separadas, mas se você não tiver o big picture, você não consegue aproveitar o produto como um todo. Então é muito legal que esse filme, mesmo dentro de uma trilogia, ele funciona de forma separada, né? O Coringa desafia o Batman psicologicamente, desafia o Batman fisicamente, tem toda uma trama que envolve a máfia e depois deixa de envolver a máfia, fica muito maior do que isso. E eu acho que é um ponto muito importante para destacar aqui, porque tem algumas coisas interessantes de a gente falar sobre isso. E eu acho que esse filme é uma boa seleção pra gente começar aqui por alguns motivos. O primeiro deles é que o Nolan pediu pra fazer. O Nolan fez questão, ele já estava contratado pela Warner e ele fez questão de fazer. E é uma coisa interessante, porque ele vem com filmes muito cabeça, né? O Following é neo-noir, ele é um filme indie, mas ele é neo-noir, ele tem todo um conceito, preto e branco e tudo. O Amnésia, ele é um filme de ação, mas ele é um filme muito conceitual, de estruturação muito complicada. E aí você tem esse diretor que meio que quebra as regras, né? De, olha, eu não vou virar um diretor conceito, eu não quero virar o Lynch, eu não quero virar, sei lá, o Soderbergh. Embora o Soderbergh seja responsável pelo sucesso da carreira dele, assim, pelo contrato dele com a Warner. Então ele, vou fazer um blockbuster, eu vou fazer um filme de herói. E é necessário lembrar para o nosso público millennial, nascidos dos 20 e tantos anos, que filmes de herói antes do primeiro X-Men, que é de 2000, não eram levados a sério. Eram coisas pastelão de tudo, eram filmes caricatos, não tinham nenhum ar, nenhuma intenção de ter verossimilhança. E quem muda isso é o Bryan Singer com X-Men, inicialmente, mas quem dá esse caráter de que o filme de super-herói tem que ser verossímil é o Nolan, com essa trilogia. Ele põe os parâmetros para o que viriam a ser os filmes de super-herói, que viria a ser a indústria dominante do novo milênio, né? E isso é muito interessante porque ao fazer uma análise do Cavaleiro das Trevas, eu vou até tomar cuidado por conta dos dois fanboys aqui, mas eu acho que o filme eu acho que o filme tem um problema, sim, no primeiro ato. Mas eu entendo por quê. Pra te falar a verdade, eu acho que o filme ele faz um balanço muito interessante entre o cinema de super-herói dos anos 80 e o novo cinema de super-herói. Eu acho que o primeiro ato ele é um pouco cartunesco. Ele é meio assim... Eu tenho a impressão de que as lutas são meio paradas e é uma coisa meio de moralidade. Bem e mal, eu tenho que fazer o bem e o outro faz o mal e tal. E a partir de quando o Heath Ledger toma conta do filme, a partir de quando as motivações dele vão sendo mais desenvolvidas, além da ideia de ele ser um cachorro louco que trabalha pra máfia, é que o filme subverte isso completamente. É que o filme começa a te dar a discussão de, olha, mas
o que é a coisa moral a se fazer aqui, o que significa ser um herói, o que um herói tem que fazer, o que um vilão tem que fazer. Um cara sem motivações é possível de ser contido. Então, assim, a grande chave desse filme é a atuação do Heath Ledger, que carrega o filme nas costas, claro, mas também o conceito moral que ele traz, ele é muito inédito no cinema de super-herói, né? Que é o cara que você não entende. Como é que você vai trabalhar com um vilão que você não entende? Ele é frio, ele é um serial killer, como o cinema já viu em muitas outras situações, mas os outros serial killers são caras normalmente frios, gelados, que assustam por serem sérios ou introvertidos. E esse cara aqui é maluco. Ele é completamente maluco e ele é cheio de tiques e cheio de coisas e é um vilão difícil de você entender. E é uma atuação tão relevante do Heath Ledger que ele toma conta do filme, né? Ele vence o Oscar de melhor ator póstumo, que, lembrando, era raríssimo com filmes de super-heróis ainda nos anos 2000. Era uma indústria que estava muito nascente. E o filme acaba mudando completamente de tom e traçando um panorama para os outros filmes de super-herói dominarem a indústria, né? Lucas, fala um pouquinho sobre o Cavaleiro das Trevas, o que você acha do filme, apesar de você já ter dado uns apontamentos aí. Não, esse filme é maravilhoso, você tá louco. Cara, o Cavaleiro das Trevas é uma coisa que você falou dele, que você acha... Eu não acho ele muito cartunesco, o primeiro ato, mas as cenas de luta, as cenas de ação em si, eu acho que é o único erro, inclusive na trilogia inteira, né? A não ser no Batman Begins, que no Batman Begins tem muita cena de treinamento que eles fazem as coreografias bem feitas ali. Mas no Cavaleiro das Trevas e na sequência, no Cavaleiro das Trevas e Ressurreição, as cenas de luta são muito mal feitas, assim, mal ensaiadas, parece. Meio lenta, meio... Não é muito real, assim. Acho que é o único erro mesmo. Mas eu adoro esse filme. O Coringa realmente rouba a cena, o Heath Ledger. O que eu acho interessante desse filme é que o Heath Ledger ele não era um ator de tanta relevância assim, né? O Heath Ledger, ele tinha feito Brokeback Mountain, ele tinha sido indicado ao Oscar e ele tinha perdido. Inclusive, isso é um dos pontos importantes para ele ter ganhado o póstumo, porque o Brokeback Mountain foi um filme muito elogiado pela academia, o Ang Lee ganhou o Oscar e aí o Heath Ledger morre depois de ter feito o Cavaleiro das Trevas e aí eles sentiram... dá uma sensação de que foi bem parecido com o que aconteceu com o Chadwick, mas o Chadwick não ganhou. Só que não chegou a ganhar. Só que ele não chegou. Mas se vocês pararem pra ver, no Chadwick, no Oscar de 2021, teve até a última pessoa do In Memória, a última imagem frisada, assim, foi a do Chadwick. Então, eles queriam dar um gostinho, assim, pras pessoas de, olha, ele é a pessoa mais importante da academia que morreu e tal. Eu acho que na verdade, a análise é um pouco parecida com a do Matthew McConaughey. É a ideia de um cara que só fazia comédia romântica idiota e ele tava passando por um processo de reestruturação da carreira. Ele fazer o Brokeback Mountain do Ang Lee é parte desse processo, ó. Eu vou sair da comédia romântica e eu vou fazer aqui um filme, um drama sério sobre um tema tabu e tal, não sei o que. Era parte do processo dele de reestruturação, mas ele era um cara com pouco moral em Hollywood, sim. Antes do Brokeback Mountain. Ele veio ali das comédias românticas, né? E... Das trevas. Mas, enfim... O Cavaleiro das Trevas é um filme que eu acho ele muito bem estruturado, assim. A maneira que o Nolan conta a história e como ele joga o vilão pra subverter as coisas na história. O Batman fica perdido. Chega uma hora do filme que você fala assim, cara... Não tem mais o que você fazer, não. Exatamente. Você perdeu Tanto o seu que filme. o Heath rouba o filme. O Heath rouba o filme completamente. Eu acho que é essa a questão, né? Porque o Batman vira um personagem... Tava até conversando com minha esposa. Ela tava falando assim, o Batman, ele é irrelevante. Se eles pusessem todas as coisas que o Batman fez pro Gordon fazer, o filme funcionaria do mesmo jeito. Porque a alma do filme é o Heath Ledger. A grande questão que fica ali é como... o que é legal do ponto de vista do Nolan pro filme é como... A cidade, a maldade, o excesso de pressão por ações ruins e não sei o que, pode corromper qualquer um. É essa a ideia que fica no filme. E isso é muito raro de ver em cinema de herói, né? Que geralmente é censura 10 anos e tal. E apesar do filme ser do Coringa, né? Todos os personagens são muito bem trabalhados. O Gordon, a próprio dilema lá do Batman, do Bruce Wayne,
Nossa, eu quase chamei ele de outra coisa, que eu ia dar um spoiler aqui, mas o Harvey Dent. Todos eles são muito bem trabalhados, o arco Não, deles, mas a do gente tá começo com até o alerta final de do filme. spoiler, não precisa Tá com preocupar não. alerta de Quem tá spoiler, ouvindo já. já tá avisado. Foi. Mas, então assim, o arco dos personagens é muito bem trabalhado, além do Coringa. A maneira que o vilão... Porque é muito importante, você vai pegar um filme de herói, uma das coisas mais importantes pra te envolver no filme, pra chamar a atenção, pro filme funcionar, é o vilão. Porque você jogar um vilão lá com a motivação rasa que quer dominar a cidade, mais uma vez, você tá cagando pra ele. Gusta, e aí? Então, eu acho que vocês já falaram, o Lucas já rasgou seda pro filme. Uma coisa que eu queria falar sobre a estética do Nolan, que é uma das coisas que eu mais gosto no Batman, em todos. Eu gosto de todos os Batmans, mas como a gente tá focando no Cavaleiro das Trevas, eu vou falar sobre uma cena em especial que consegue transmitir o que é o Nolan no cinema. O Nolan, ele fez uma cena no final do Cavaleiro das Trevas que se passa toda dentro de um cruzeiro, e existem pessoas com problemas ali dentro daquele cruzeiro e elas precisam resolver um dilema ali dentro daquele cruzeiro. E o Batman, de fora do cruzeiro, precisa resolver o problema do cruzeiro de fora do cruzeiro. Então o Nolan, ele consegue criar duas narrativas que são concomitantes, elas estão passando ao mesmo tempo na timeline, né? Só que ele mostra de uma forma não linear. Então você acompanha os dilemas que o Batman tem para salvar aquele povo que está dentro do barco, dentro do cruzeiro, e você tem o dilema das pessoas que estão no cruzeiro e precisam salvar a própria vida. Então, como os conflitos são complexos e como o Nolan gosta de complexificar histórias. Essa é a graça do Nolan e é por isso que a gente ama. Ele já tinha puxado a ponta do Duas Caras com o Gordon. Então, assim, ele não estava tratando do assunto ao mesmo tempo, mas ele já tinha dado a entender que, olha, tem uma terceira ação acontecendo ali. E isso vai ser característico em todos os filmes que a gente vai falar hoje, inclusive. Sim, Mas é muito legal essa perspectiva mesmo de como ele... É por isso que o Batman é tão relevante, porque o Amnésia tem uma estrutura muito única de contar a história. E ela não poderia ser repetida várias e várias vezes durante o resto da vida do Nolan, porque não faria o menor sentido ele fazer o mesmo filme o tempo inteiro, né? Só que... Então, ele encontra um jeito de fazer blockbusters que é muito interessante. O Nolan, talvez o paralelo com outras gerações que seja mais fácil de fazer com o Nolan, seja o Spielberg, na minha opinião. Porque ele é um cara que consegue fazer filmes conceituados, fazer filmes que a crítica elogia e fazer filmes de milhões de dólares. Então, assim... Ele tem esse paralelo com Spielberg de não emburrecer suas narrativas porque ele precisa ganhar dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro com os filmes porque ele é um cara muito megalomaníaco na visão, no CGI, nos efeitos práticos e tudo, mas porque ele tem um jeito muito particular de contar histórias que funciona muito bem, que não é a mesma coisa o tempo inteiro, né? E com o Batman, ele pega um personagem de quadrinhos que, tipo... se for pegar a história do Batman, você vai ter um monte de gente com superpoderes, apesar do Batman não ter, um universo cheio de superpoderes, todo colorido, e ele consegue trazer isso muito bem para um universo pé no chão, realista, né? O tal do sombrio e realista. E funciona tanto para o público em geral que não conhece a história do Batman, quanto para quem é fã do personagem. Ele consegue trazer toda a história, a arte dos quadrinhos, os fãs do personagem mesmo, assim, você pega os filmes do Batman, tem um monte de referência lá. A própria Gotham, eu acho isso muito, um dos elementos mais legais assim, do Batman. A Gotham que ele constrói é uma cidade isolada que parece fazer parte da nossa realidade. Ele não suspende a realidade. O Christopher Nolan, ele gosta de trabalhar dentro do possível e de como seria e de como as tramas dele são complexas, são complicadas de entender, mas ele tenta fazer como se fosse aqui, como se a gente estivesse vivendo aquela história. Então isso foi muito genial, porque eles não criaram uma Gotham diferente, uma Gotham fora da casinha. Poderia ser a gente lá naquela cidade. Eu tenho a impressão de que vocês não concordam comigo, mas eu queria dizer eu vejo muito reforçar esse ponto que eu já falei. Eu vejo muito essa linha de o filme
e progressivamente deixando de ser caricato e ficando pé no chão. Eu sinto muito isso no filme. Eu acho que o primeiro ato dele tem algumas coisas, alguns clichês de filme de super-herói que talvez tenham sido forçados a ele, ou talvez ele tenha querido homenagear o jeito como se fazia filme de super-herói. E ele foi progressivamente, durante o filme, mudando isso, sabe? Tem algumas cenas lá que são, por exemplo, muito impossíveis ou muito clichês, e aí ele vai subvertendo isso na medida que o filme vai ficando mais sério. Por exemplo, quando a Rachel cai do prédio, o Coringa joga a Rachel do prédio, a coisa mais manjada da história do planeta, e aí o Batman tem que ir lá pular pra salvar ela. É tipo assim, esse tipo de coisa tá no primeiro ato, é normal de ter em filme de super-herói, mas ele vai perdendo essas obviedades no meio do caminho, né? Por exemplo, tem umas coisas que me incomodaram no primeiro ato. Ó, tem uma hora que ele tá lá no prédio tirando o Lau lá da China e ele vai embora porque ele amarra a bate-corda dele num avião e o avião sai voando. É um negócio assim, que não é estilístico, é o estilo de filmes mais antigos, mas é um negócio que desaparece dentro do próprio filme. Na medida que o filme vai ficando mais sério, mais sombrio, que o pessoal vai vendo que o Coringa realmente não tem limites, esse tipo de inverossimilhança desaparece, sabe? E eu não sei se é proposital ou não, eu tenho a impressão que porque o Nolan é um cara que controla muito as suas narrativas, né? É como se a pirotecnia não tivesse mais fazendo sentido, né? Tipo assim, cara, o Batman ele não pode ser só um mocinho bonito em Gotham City, ele tem que realmente pôr o pé no chão e lidar com o louco que tá chegando aqui na cidade. Uhum. Tipo isso, pode ter sido uma escolha estética mesmo, né? É possível, tipo assim, pra não descolar demais o filme dos filmes antigos, talvez até pra homenagear os filmes antigos, mas pra falar, olha, a direção que eu quero tomar é outra, a direção que eu quero tomar é minha. Não, porque o filme de super-herói tem que ter isso, né? Igual o Nolan, ele pode ter tomado essa decisão, falar, ó, eu quero fazer o meu filme, contar a minha história, no meu estilo, mas é o Batman. Ao mesmo tempo, o estúdio ele quer que você coloque cenas ali que vão mostrar, ele caindo com a capa aberta, que os fãs querem ver, querem colocar um embate. É estiloso, dele. né? Você tem que ter o fanservice ali também, né? E eu acho que é um filme que funciona muito, que não faz isso gratuitamente. Não, Exato, funciona, o filme é ele conseguiu excelente. segurar, né? Tem muitos diretores que não conseguem segurar o peso da produtora, o peso do estúdio no próprio filme. E o Christopher Nolan conseguiu entregar um filme dele. Você assiste, é um filme dele, tá lá no currículo, sabe? Não é aquele filme tipo assim, James Gunn fez filme para a Marvel, por exemplo. Você já sabe que foi um filme você planejado. assiste o Batman e assiste a Origem, e assiste Interestelar, você reconhece a assinatura do Nolan. Exato. Isso é legal. A assinatura dele tá em tudo. A assinatura dele tá em todos os filmes que ele dirigiu, mesmo esses que são de um mundo de fantasia. E isso é muito, muito legal. O filme é quase perfeito, gente, em termos do que ele se propõe a fazer. Esse tipo de crítica que eu tô fazendo não é pra bater, não. Depois rola briga aqui, o Meia Pantufa se separa. É porque é o tipo de coisa que ficou datada, entende? Em 2008 não era, mas hoje é. Tipo, resgatar a mocinha caindo do prédio é um negócio que se você fizer um filme de herói hoje, as pessoas vão te avacalhar, porque é um negócio que não tem espaço mais. Mas, enfim, enquanto ele tinha espaço pra fazer, enquanto se fazia filme assim, ele usa isso na primeira parte do filme. E na medida que o filme vai ficando mais e mais sombrio, muito pela atuação carregada do Heath Ledger, isso vai se perdendo. Aí, beleza, a história que eu quero contar é outra. Eu quero contar uma história de corrupção, de pressão, de desespero, da podridão humana e do que significa... E o final é muito interessante também por conta dessa dualidade, né? Porque o que significa, na real, pra Gotham ter um herói como o Harvey Dent, que na verdade não morreu um herói, e ter um vilão como o Batman, que na verdade nunca foi corrompido, sabe? A única pessoa que não corrompe o próprio código no filme é o Batman, e é ele quem é vilanizado ao fim da história. E de propósito, ele se sacrifica na vilania para poder preservar a cidade de Gotham, uma imagem de pureza que não existe. Então, assim, onde o Nolan quer chegar com isso aí? É legal a pegada dúbia de moral que fica. Nosso próximo filme é Inception, A Origem, do ano de 2010. E esse foi trazido pelo senhor Gustavo Azevedo. Gusta, Inception.
Inception. Tá. Inception foi o filme que trouxe a melhor trilha sonora que tá sendo usada até hoje aí no cinema, né? Mas depois a gente canta mais um pouquinho dela. Ranzinho. Abraço, É o Ranzinho. A Origem é um filme, como o Luiz falou, um filme de 2010, escrito e dirigido por Christopher Nolan. E aqui eu acho que foi quando a gente teve o suprassumo, assim, do Nolan. Eu acho que foi em A Origem que todo mundo percebeu que o trabalho do Nolan é relevante, que o trabalho do Nolan é caro e que quanto mais dinheiro a gente der pro Nolan, mais dinheiro o Nolan vai fazer. Então, Pra assim, mim é a obra-prima dele, até hoje. já começa com a polêmica. Mas eu acho que também é um dos filmes mais consagrados dele, é um dos filmes mais importantes dele até hoje. Ele não faz tantos filmes como eu gostaria, porque eu sou fã, mas eu acho que ele faz numa quantidade boa. Se ele faz um filme a cada 3 anos, vamos por aí uma média. Acho, faz uma Então, quantidade boa. então é uma quantidade boa, porque ele costuma entregar filmes muito megalomaníacos, né? E foi aqui em A Origem que ele colocou a megalomania dele à prova. Me Então, deem é sobre dinheiro e vocês vão ver o que eu vou fazer. Exatamente. A história é de Don Cobb, que o Don Cobb, ele é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que todo mundo falou que ele deveria ter ganhado o Oscar também por esse. Todo filme que o DiCaprio fazia até então, ele deveria ter ganhado o Oscar, né? Ele é um ladrão ele é um ladrão com habilidades raras, digamos assim, né? Ele rouba segredos do inconsciente das pessoas e para fazer isso ele precisa entrar no sonho das pessoas através de uma equipe que ele tem, porque ele é um startupeiro, ele criou uma Paleteria mexicana, meu. Ele foi lá na Faria Lima de patinete, colocou... ele anda com um monte de caixa, não sei como é que aquele povo anda com aquele monte de caixa, aqueles equipamentos, meu. E aí, ele tem meu briefcase, mano. Meu briefcase. Então ele tem, além dele ter os problemas com a família dele, que a gente vai descobrindo ao longo do filme, que ele precisa encontrar e ele não sabe direito ali como é que ele vai fazer para reencontrar com a família dele, ele tem uma missão em paralelo, que é a missão de plantar uma ideia. Então ele não vai roubar a ideia, a missão é plantar uma ideia na cabeça de alguém, e para isso eles precisam entrar nas camadas de sono das pessoas que eles precisam dominar, principalmente desse cara aí ricaço. Então eles entram então vamos pensar aqui. Que tarefa, hein? Te passei pra você fazer a sinopse desse filme. Vamos parar pra pensar. Eu preciso entrar na cabeça de uma pessoa. Inclusive Inception virou meme, né? Virou meme, porque era essa coisa, tipo assim, de entrar nas camadas, entrar e ficar perdido dentro das próprias camadas. Então, você entra no sonho de uma pessoa, aí lá, a pessoa tá lá no sonho, a pessoa tá dormindo. Aí você entra no sonho da pessoa dormindo. E para isso, você precisa de uma equipe, por isso que eu falei que ele é um startupeiro raiz, porque lá dentro desse sonho você precisa de uma equipe para poder fazer toda a arquitetura do sonho, para poder fazer as engenhocas funcionarem. Precisa de gente, porque as pessoas que ficam acordadas fora da cabeça da pessoa, precisa ter alguém acordado, porque se der merda, se chegar alguém, ele precisa acordar todo mundo. Então, assim, são várias camadas, e eles vão entrando, e vai sonhando, e aí a graça do filme é você se perder dentro dessas máquinas que eles criam para entrar na cabeça das pessoas, e você nunca sabe onde você tá, em qual sonho você tá, se você tá acordado ou se você tá dentro de um sonho. E é sobre isso o filme. É sobre isso. É sobre isso. Vai, planeta! Vai, planeta! E tá tudo bem, meu filho. Nossa, até voltou minha tosse. Até voltou. Quebrando. Vocês ouviram? É o barulho do tabu quebrando. Então é isso. Sem muitos spoilers, o filme é complicado de como entender. que você vai dar spoiler? Não tem jeito. Não dá pra entender, né? Mas eu acho que assim, é um filme que se você assiste com... isso é uma coisa interessante que o Nolan também, ele cai naquilo que a gente tava falando de ser um diretor que trabalha a questão da arte muito bem apurada e também de blockbuster. Então ele alia os dois ao lado dele. O que ele faz? Ele fala assim, eu vou fazer um filme pra vocês que vai ser muito
muito bom. Vocês vão se entreter do começo ao fim. Só que vocês precisam prestar atenção no que eu vou te falar, tá? É basicamente um contrato que eu já falei em alguns episódios anteriores, e é por isso que eu gosto do Nolan. Ele é muito fiel ao contrato que o diretor faz com o espectador. Ele fala, eu vou fazer um filme pra você, muito complicado, muito cabeçudo, mas vai ser muito legal. Pega na minha mão e vem. E A Origem foi isso. Todo mundo pegou na mão do Nolan e foi. E gostou, porque o filme entrega entretenimento de qualidade e no final ainda te põe pra pensar. Então as pessoas não sabiam que elas queriam aquilo. Elas achavam que elas queriam ver Transformers, mas elas pegaram na mão do Nolan, que foi um diretor visionário, agora eu tô sendo muito fanboy, e o cara entregou um filme que foi assim, pra mim, a gente vai olhar daqui uns 30, 40 anos e vai olhar A Origem realmente como uma obra-prima do cinema. Eu acho que A Origem e muitos outros filmes do Nolan são obras-primas. E tem muito a ver com esse contrato que ele faz. E aí, Lucas? Eu adoro o filme também. Eu também acho que é uma obra-prima dele. Mas a gente não vai falar de um outro mais pra frente, que eu também acho que fica pau a pau. Mas, Tá. Nossa, eu acho que Inception eu já assisti... Nossa, eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti. Realmente é um... E tipo assim, é um filme que ao mesmo tempo que é complicado, igual você falou, Gustavo, ele te põe pra pensar e ele entrega um visual muito bom, uma ação muito boa, uma dinâmica muito boa do filme, visualmente. E o elenco é muito bom. Nossa, é Então fantástico. ele consegue entregar, tipo, vou te entregar um blockbuster, né? Um filme de ação. Tem dinheiro aqui pra fazer tudo muito bonito, tudo muito bem feito. A história, o roteiro funciona, apesar de toda a complexidade que ele tem. E no final ele não te entrega tudo mastigadinho também. Sim, ele te faz pensar, né? É legal que o Gustavo e eu já brigamos várias vezes por causa disso, porque eu detesto o excesso de explicação. Mas nesse filme não tinha jeito, nesse filme não tinha como. Ele não tinha como estruturar o filme para que ele fosse plenamente funcional se as pessoas não falassem demais. Porque é como você imagina o que o Tolkien passou quando ele escreveu O Senhor dos Anéis. Pra mim é basicamente, guardadas as devidas proporções, é basicamente a mesma coisa. Ele inventou um mundo inteiro aí dentro. E como é que ele ia inventar um mundo inteiro fazendo as pessoas só assistirem? Isso ia fritar todo mundo e as pessoas não iam consumir o filme. Então, o filme tem explicação demais, tem fala demais. Mas ele é tão complexo, ele é tão... Depois que você pega o ritmo dele, ele não é difícil de acompanhar. Ele não te cansa pra acompanhar. Mas é muito difícil entender o que tá acontecendo, quais são as consequências reais de cada coisa... Qual que é a função de tempo de cada nível que eles estão lá. Então, assim, é um filme em que o Nolan não peca pelo excesso de explicação. Pra mim, é um desses filmes mais megalomaníacos dele, é o único que ele não peca em excesso de explicação, pra te falar a verdade. Porque o filme precisava disso. E como eu já apontei enquanto você tava fazendo a sinopse, Gusta, eu acho esse o melhor filme dele, assim. Esse filme é realmente muito bom. Ele, pra mim, ele cai em alguns problemas do Nolan, críticas que eu tenho ao Nolan, a como o Nolan estrutura histórias, mas se você é fanboy disso, ou se você não tem um problema nenhum com isso, o filme incorre praticamente sem erro. O filme tem um elenco muito grande e todo mundo que é importante no elenco tem função específica, tem papel relevante, tem tempo de tela suficiente, tem ações suficientes, tem importância na história. Você tem 6 caras fazendo a viagem e todo mundo tem alguma importância na história. Isso não é fácil de fazer. Normalmente, filmes de ação não ligam pra isso. Filmes de ação dão importância pro protagonista, pra mocinha, e os outros coadjuvantes vão fazer uma piadinha aqui e ali, ou vão falar alguma coisa e acabou. Todo mundo no elenco tem importância, isso é muito legal. E eu acho que não dá pra gente ignorar o fato de que o filme é lindo, né? Visualmente é impressionante o que o Nolan faz. E como você falou, isso marca o papel, marca a posição do Nolan como um diretor diferente de seus pares. Falou, esse cara aqui é bom, porque o que ele faz com os efeitos visuais desse filme é inacreditável. Eu já tinha visto antes, revi de novo pra gente gravar esse episódio e você fica besta de ver como é que o CGI funciona e como é que os efeitos práticos funcionam. Porque é um filme muito cheio de CGI, mas tem muito efeito prático também. E aí você fica... E as duas coisas funcionam bem, se complementam muito bem. Eu acho que tem só alguns momentos que... Tem raríssimos momentos que você
percebe visualmente que é tela verde, sabe? E pra mim o negócio do CGI funcionar é você não perceber. Quanto menos você perceber que aquilo é efeito visual, melhor. A suspensão de descanso fica estabelecida. E você quase não percebe, você sabe que é. Por exemplo, quando o que tá até no cartaz do filme, quando o chão se levanta e fica em 90 graus, quando ele tá explicando pra Ellen Page como que funciona, você vê e fala assim, ó, você tá vendo que não é tela verde, e aí os caras estão andando reto, de repente eles vão andar na parede e como que ele fez isso, sabe? É imperceptível o efeito que ele usa. Então, assim, o filme é visualmente muito bom, mas a história é muito bem contada também. A história é muito funcional, é muito bem executada. Se você investir no filme e você prestar atenção, você vai em frente, você não vai ver problema nele, você vai ficar empolgado, você vai ficar preocupado com o tempo correndo, com as coisas que estão acontecendo. Você vai conseguir até se situar bem no momento de clímax, porque a pior coisa que pode acontecer para um diretor é você ficar entediado quando tá no clímax do filme, né? E isso poderia muito acontecer com um filme complexo como esse, mas não acontece. Ele vai colocando, sobrepondo as linhas do tempo, uma em cima da outra. As linhas do tempo não, os níveis de sonho, um em cima do outro. E tá rolando ação em todos. Em todos eles você tá tenso de alguma maneira. Mesmo que você saiba que não vai dar nada errado, mas assim, você tá tenso de alguma maneira. Eu queria destacar também a briga do Joseph Gordon-Levitt no hotel. É uma coisa assim de outro mundo. Essa cena é sensacional. Então, assim, o filme é muito megalomaníaco, mas ao contrário o Gustavo já deu uma patada indireta no Michael Bay, eu vou dar uma patada direta. Ao contrário de ser megalomaníaco demais e não te entregar a história, o filme te entrega as duas coisas. E é o grande charme do Nolan, né, gente? Uma crítica recorrente ao Nolan, né, que você mencionou aí, é o excesso de explicações dele, né, nos filmes. Já se tornou uma característica dele, né? Mas no Inception, como você falou, eu também concordo. É um filme que precisa dessas explicações. É uma história muito confusa e que todo personagem tem sua função. Então tem cenas que realmente o personagem lá do Joseph Gordon-Levitt mesmo tem cenas que ele tá ali pra te explicar, pra te guiar no filme. Ele é o explicador. É como se ele é o fosse explicador e o jogo de questionador. videogame. Ele é sempre o que fala, isso aí acontece assim, acontece de tal jeito e tal jeito. E alguém fala alguma coisa, Mas ele também funciona. é sempre o cara que fala assim, mas isso é impossível, mas isso não é possível, mas não tem como fazer isso. Ele é sempre essa pessoa, assim. Bullshit, sabe? Quando, tipo, solta um bullshit, assim... Mas I funciona don't understand, I can't understand, e aí ele tem que explicar tudo de novo, assim. E eu sinto que o Tom Hardy, ele é o Christopher Nolan nesse filme. Ele é tipo assim, mano, só me abraça aqui, calma, vai dar tudo certo. Vem cá, seja criativo, seja imaginativo, que vai dar tudo certo. Não precisa ficar preocupado que tudo é Eu impossível. acho que funciona muito essas explicações do personagem do Joseph Gordon-Levitt por conta da personagem da Ellen Page. Eu não sei se é porque eu fico prestando muita atenção pra entender o filme, mas eu não lembro quase nenhum nome de personagem desse filme, de cabeça, assim. Eu vou falar só o nome dos O atores. nome dela é Ariadne. Ariadne, exatamente. Enfim, por conta dela, porque ela é a personagem que tá entrando, né, nesse mundo agora. Ela é a novata ali da equipe. Então, Ela é a gente, funciona né? por Ela é o causa personagem disso. que todo Isso. filme precisa ter, né? Porque você tá uma entrando coisa é no você novo pegar e um filme funciona. lá, uma coisa é você pegar e ficar explicando, por exemplo, tá? Você tem dois personagens que já fazem parte daquele universo, que já conhecem tudo aquilo, e eles param e ficam explicando um pro outro, pro público poder entender. Uma coisa é fazer isso, né? De chamar de idiota. Outra coisa é você pegar uma pessoa que ela representa o público, né? Ela tá entrando ali agora, igual a gente. Por isso que as explicações funcionam muito nesse filme, eu acho. E outra coisa que é legal de falar sobre o Nolan é assim, a gente precisa sempre destacar que são filmes de ação. É legal esse negócio de parecer com Spielberg, sabe? Porque filme de ação normalmente é emborrecedor. Normalmente o pessoal não tá nem aí se o roteiro é original ou não, se o roteiro é funcional ou não. Os caras fazem, põem um ator famoso lá e a galera vai comprar. E é isso aí. Então, assim, eu já falei isso hoje no episódio, mas eu quero ressaltar, acho que vou ressaltar em todos os 3 filmes que a gente for comentar. É legal como o Nolan tem um pezinho na ação, sabe? Eu tava ouvindo esses dias um podcast que ele deu uma entrevista pro cara, e ele fala, faz um tempo que eu ouvi, mas ele fala alguma coisa do tipo assim, não, eu sempre quis fazer igual ao Kubrick e fazer igual ao Michael Bay, sabe? Ele sempre quis ser um cara que tivesse orçamentos na mão, que fizesse
filmes grandiosos, sempre gostou de ação. Ele é o cara que assistia Cidadão Kane e assistia Exterminador Futuro, sabe? É isso que ele quis dizer. Então, assim, você percebe isso você percebe isso na biografia dele, nas produções dele. Ele é um cara que ele gosta de filme de ação. Os filmes dele todos têm muita ação. E ele faz isso de um jeito que isso não tire as características do trabalho dele, né? Eu gosto dessa sua comparação com Steven Spielberg, mas tem uma diferença que é uma diferença narrativa dos filmes do Spielberg e dos filmes do Nolan. Não quero derrubar a sua comparação, eu acho que ela é muito boa. Mas o Spielberg é linear e tal, Isso, esse é o ponto. A narrativa do Spielberg é linear e a narrativa do Nolan é uma mistura entre uma narrativa linear e uma narrativa espiral. Então, ao mesmo tempo que você tem um ponto de partida e problemas que vão se desenvolvendo de forma espiral, e ao mesmo tempo que você resolve um problema, você cria outro e você entra em outro, então você vai descendo numa espiral, você tem uma narrativa linear, que é a narrativa geralmente do personagem masculino branco que tem um problema, coitado, que sempre é, né? Que a esposa tá morta. Críticas ao Nolan. Uhum. Que é uma das críticas ao Nolan, que os personagens principais dele são sempre homens brancos. Eu tava fazendo a lista, gente. Eu tava fazendo a lista, gente. E que bom que vocês falaram isso, não eu, porque senão ia parecer que é hate meu, né? Mas isso é um problemão pra mim nas histórias do Nolan. Eu tava fazendo a lista, ó. O Batman, esposa morta. O Inception, esposa morta. O Grande Truque, esposa morta. Sabe, você vai ver isso o tempo inteiro na filmografia do Nolan. E eu acho que até ele percebeu isso, porque ele tem tentado se corrigir, né? Dunkirk não é bem assim. Interstellar tem esposa morta também, mas tem um papel muito relevante da Jessica Chastain, Danny Hathaway. Então, Dunkirk assim, ele vai tentando melhorar, né? É um filme de homens, né? Dunkirk é um filme de guerra. Não, filme de homem. No negócio de ser excessivamente masculino, ele não tem mudado tanto. Ele ainda não se retratou. Ele não tem mudado tanto, mas ele tem parado com a esposa morta, sabe? Faz até pensar o que a esposa dele de verdade acha disso, né? Deve ter sido ela que falou pra ele parar. Mano, por que você só faz filme me matando? Isso é projeção? O que é isso? O que tá acontecendo? Terapia. Você precisa me matar nele. Pra ser criativo? Terapia. Pelo amor de Deus. Mas enfim, terapia nele! Vamos lá, Lucas, faz esse olhinho brilhar aí. Fica todo... já abriu um sorrisão aqui. Lucas, que filme você trouxe pra gente, Lucas? Não podia faltar Interstellar aqui, né? Falar do Nolan e não falar de Interstellar, ele não falou do Nolan. Interstellar, gente, se passa... num futuro próximo, assim, eles não identificam muito bem o ano, mas a Terra, ela tá ficando inabitável por consequências climáticas e tudo mais, e o protagonista é o Cooper, que é vivido pelo Matthew McConaughey, e ele é um ex-piloto da NASA, e aí ele encontra uma equipe lá, um grupo da NASA, que está tentando encontrar outros planetas para levar a raça humana, né? Para repovoar lá, já que a Terra está ficando inabitável. E aí o filme gira em torno disso, né? Dessa viagem espacial, dessa missão deles, e de como o Cooper vai lidar com isso em relação aos filhos dele que ficam na Terra e tudo mais. Mas, como é o Nolan, né, ele conta tudo isso de uma forma bem complexa. A gente falou muito sobre essa questão dos efeitos práticos, né, do Nolan, e ele usa muito isso em Interstellar. O filme também é muito bonito, igual Inception. Você tem umas cenas lá, tem uma cena que passa além das que passam no espaço, tem uma cena que passa num planeta que ele é todo de água. Eles estão indo para esse planeta, estão lá no espaço, e eles vão chegar lá porque eles fazem contato com alguém que está lá nesse planeta, alguém da equipe deles que já foi uns anos antes. E eles chegam lá e o planeta é todo água. E aí o que acontece lá e o visual, apesar de ser só água, consegue impressionar demais. E a trilha sonora ajuda demais, né? Hans Zimmer, mais uma vez. O filme, ele depois que eles entram, até então vai tudo de boa ali, né? Ele tem a família dele, tem aquele dilema de deixar os filhos... A esposa dele morreu, né? Sério? Ela nem aparece no filme, inclusive, ela só é mencionada, porque ela já está a 7 palmos da Terra. E... Ele tem uma fazenda em Interstellar, como a Terra está ficando inabitável, eles não conseguem cultivar nenhum alimento. A única coisa que eles conseguem cultivar é milho. Então todo mundo come só milho. E mesmo assim tá vindo uma praga que o milho já não tá sobrevivendo tanto assim.
E eles moram numa fazenda, só que ele é todo revoltado com isso. Ele era piloto, né, espacial, ele queria trabalhar com o que ele gosta. Tem até uma cena em que ele vai na escola levar os filhos, ele conversa com os diretores, que eu acho muito boa para ambientar, né, o que a Terra tá passando. Que eles tentam, ao invés de... Ele fala assim, meu filho, eu quero que ele vá para a universidade, eu quero que ele estude, que ele seja alguém. E os diretores falam, não, seu filho, ele tem ótimas condições, ele vai ser um excelente fazendeiro. Eles querem que ele seja fazendeiro porque a Terra tá precisando disso. Ele já começa a mostrar a revolta dele aí, e aí tem a questão do fantasma com a filha dele, que vai ser mais importante lá pra frente. Fantasma, né? Que a filha dele fica falando de um fantasma toda hora, e tem uns livros no quarto dela que ficam caindo. E aí, através disso daí, ele consegue achar uma coordenada que leva ele até essa base espacial lá da NASA, onde ele começa a entender tudo que a NASA está fazendo, tentando repovoar a Terra, tentando encontrar novos planetas. E aí, na verdade, eles têm 2 planos, né? De início eles falam, a gente tem o plano A, que é tentar encontrar um planeta habitável, e tem o plano B, que se a gente não achar nenhum planeta habitável, a gente vai tentar fazer uma estação espacial. Acho que é isso. E aí ele entra nessa, e a filha dele fica revoltada, porque não queria que ele fosse, não sabe quando que vai voltar. E eles entram no meio disso, eles entram no buraco de minhoca, que é onde as coisas começam a se desenrolar. Explica, né? O que é um buraco de minhoca. Cadê a folha? Eu preciso da folha. Não, sem usar o papel. Sem usar o papel. Gente, tem um vídeo no YouTube mostrando a quantidade de vezes que o pessoal explicou buraco de minhoca no cinema dobrando papel e furando com lápis. Cara, tipo assim, foram 15, 20 vezes. Acho que todos os filmes de ficção científica que falam de buraco de minhoca fazem isso. Mas é tão eu acho que já virou quando você vê o papelzinho. Já virou um fanservice da ficção científica. Nossa, furou dos dois lados, meu Deus, que incrível. Vamos fazer um treinamento pra quem tá ouvindo a gente. Gente, pega um papel, faz um X de um lado, aí vocês fazem um X de outro e faz uma linha pra conectar esses 2 X, esses 2 pontos, tá? Aí, para você percorrer de um ponto ao outro, de um xizinho a outro, você vai precisar passar pelo tempo, né, ali, pelaquela linha e chegar do outro lado. Se você dobra o papel e encontra os 2 pontos, você conectou os 2 pontos sem precisar percorrer o tempo. Então é assim que se viaja no tempo. É assim que se viaja no tempo do buraco de minhoca. Encerramos o nosso Telecurso 2000 Física Quântica agora. Quem é Stephen Hawking? Gente, eu fiz perto de Gustavo Azevedo. Gusta, fala um pouquinho de 2001. De Interstellar. Eita. Não, eu fiz de piadinha, mas eu quero justamente que você compare mesmo. Você fica provocando, né? Thought provoking. Isso, assim, ó. 2001, aliás, Interstellar, é muito interessante a conexão que os 2 filmes têm. Em primeiro lugar, uma coisa importantíssima, o robô não é mais o vilão, gente. Parem, stop villainizing robots. Eu peço aqui, entendeu? Os robôs são pessoas legais. Aliás, os robôs são robôs legais. Então, o robô... Você também usa essa tática, Gustavo, de falar publicamente que os robôs são legais pra quando tiver a revolta das máquinas, eles te tratarem bem? Poupar a gente, né? Obviamente, eles têm o registro, as conversas do WhatsApp, tudinho. Não xinga a Alexa, seja educado com a Alexa, porque um dia você vai precisar. Exatamente. Não manda ela ficar falando baixo, deixa ela falar no tom que ela quiser, como queiras, Alexa. Deixa. Fala comigo tranquilo. Às vezes ela não tá de bom humor. Então, assim, eu acho que o Interstellar tem muitas conexões. O Christopher Nolan é um diretor que estudou Kubrick, né? Ele é um diretor que assistiu muito às aulas que o Kubrick dava, no caso, no próprio cinema. E ele também cresceu vendo os filmes do George Lucas, então os Star Wars impactaram também bastante no visual do filme. Apesar de a gente ter uma história mais... não sei... como eu tava falando do Batman, é uma história que parece... possível pra gente. Verossímil. É totalmente verossímil. Então, isso é muito legal no Interstellar. Inclusive, ele é o filme de ficção científica mais cientificamente correto até hoje. E assim, toca música no espaço? Não toca. Tem um vácuo. Mas... E ele apontar até a questão do buraco de minhoca, ele é bastante verossímil, ele é bem pé no chão, assim, das possibilidades da
da natureza. E a própria questão do buraco de minhoca, ela é fisicamente viável, em tese, né? Ela tem alguma explicação? A única coisa é que se você chegar perto do buraco de minhoca, geralmente você fica frito, né? Você não consegue entrar lá dentro, igual eles entram de boa. Então... A questão é... Eu entendo pra cacete de física quântica, mas vamos tentar aqui. Hoje em dia todo mundo pode falar tudo, né? A questão é uma força gravitacional tão forte, mas tão forte, que existem teóricos de física quântica que acreditam que não seja necessariamente destruição. Que não seja, você chega a jogar um corpo estranho lá, não é destruição e pronto. É que existe alguma coisa inexplicável na característica dos buracos negros, né? Mas assim, é filosofia misturada buraco com física negro quântica. Buraco de minhoca. Bulaco. Mas bulaco. É mesmo. Não é buraco negro, buraco negro de minhoca. Buraco de minhoca e no Rio de Janeiro eles falam buraco negro. Biscoito de minhoca. Igual biscoito, igual. Mas então, eu acho que tem muitos paralelos visíveis com 2001. O nosso episódio do Kubrick, a gente já fala sobre isso. A gente comenta até sobre Interstellar, né? Que é assim, é muito clara a conexão, mas não tem como, porque 2001 é um filme fantástico. E o Interstellar também é um filme muito bom. E ele faz bem em se embasar na teoria de 2001 e tratar por ela sobre outros aspectos, né? Não ficar focado no que 2001 falou, mas fazer uma ficção científica bonita, como todo filme do Nolan é, e verossímil na medida do possível, e que o texto funciona, né? Que o drama e o roteiro funcionam bastante. Ajuda bastante o fato de ter um elenco excelente, para variar. Você tem o Matthew McConaughey muito bem, já na sua curva de ascensão na carreira, né? Anne Hathaway, que, enfim, 880 sempre, né? Sempre coberta de razão. Ai, não, Anne Hathaway é sempre linda. coberta de razão, nada. Sempre 880. Um projeto lá no chão e outro projeto lá no céu. Ela é excelente, mas ela escolhe um filme pra fazer, às vezes. O problema é os filmes que ela escolhe, né? Exatamente. Então tá, Anne Hathaway nesse filme sempre coberta de razão. O agente tá dela que não é filme, muito... gente. Nossa, tá excelente. Ela no Batman, inclusive, do Nolan, porque o Nolan recicla, né? Ele vai pegando ali, vai o Nolan tem isso, né? Ele trabalha com a pessoa uma vez, ele parece que ele já fecha um contrato pra mais 10 filmes ali. Eu dou um real se vocês adivinharem quem tá nesse filme também. Michael Caine, né? Alfred ali. Jeff Bezos. Aliás, não. Jeff Bezos. Não, Jeff Bezos foi e voltou. Ele ficou 10 minutos e voltou. E aí, o Matthew... Mas 10 minutos lá... 10 minutos às vezes são 30 anos aqui. A 7... São 30 anos aqui na Terra, cara. Daqui 30 anos eu tô comendo só milho. Ele foi, voltou, ficou 30 anos lá e a interface do Prime Video continua ruim. Como é que faz, né? Nossa, não tem lógica. Tá, enfim. E tem a Jessica Chastain no elenco também. O elenco desse filme é excelente. Lá, você tem o Matthew McConaughey, você tem Anne Hathaway, Michael Caine, Jessica Chastain. O filho dele, criança, é o Chalamet. Eu fui notar dessa última vez que eu assisti, que eu fui notar isso. Eu também, eu não lembrava que era o porque ele não era famoso, assim, na época, né? Não, e ele é afetadinho, assim, desde criança, né? Meio bravinho, assim, ele faz uns personagens meio... É legal, eu gosto dele. Ele em Duna vai estar excelente. Quem mais? O Casey Affleck tá lá também. Vocês viram recentemente, né? Mas eu que faz um tempo que eu vi, eu não tinha... Tava aqui na dúvida se o Matt Damon tava nesse filme ou não. Por causa do The Martian, né? E o Matt Damon tá nesse filme. Você pensa, poxa, o Matt Damon tá em Interstellar. Para refletir, inclusive, você não lembrava disso. O Matt Damon, pra mim, é o problema de Interstellar. Eu acho que eles apresentam eu não sei se pode falar. Mas, assim, tem spoiler! A equipe encontra um problema no Matt Damon, ali no personagem interpretado pelo Matt Damon. E eu acho que é meio precipitado como eles apresentam, assim. Não existia... eu não sei como é que eu explico isso. Você acha que ele é introduzido do nada? Eu acho que, assim, eles precisavam de uma vilania para poder construir toda aquela história do amor e de que nós somos uma equipe do bem. Eu acho aquilo podre. Então, assim, como eles precisavam construir... Te falta sensibilidade, Luiz. Não, eu gosto muito do Nolan, mas eu acho que nesse filme ele escorrega nisso. O que ele faz?
Ele criou um vilão pra poder humanizar mais os personagens que já estavam humanizados, não precisava ter feito aquilo que ele fez. Ele cria um vilão pra poder deixar os mocinhos mais doces e mais vitimizados, pra poder depois falar: é o amor que cura, o plano B era horrível, o plano que a gente tava seguindo, nós fomos vítimas dele. A gente deveria ter percebido. Então, eu acho que, meu amor, vamos trabalhar nisso aí, vamos fazer as pessoas perceberem por si, sabe? Tipo, você não precisava desse elemento. Sabe o que me incomodou? O que me incomodou demais foi que foi a Anne Hathaway a porta-voz disso, mano. É tipo assim, ele tinha que fragilizar a única personagem feminina que ele deu moral em 20 anos de filme. É um pouco incômodo, sabe? 20 anos que são 2 horas pra isso. Se fosse o Matthew McConaughey falando, chorando e falando, não, é o amor, e falasse alguma coisa da filha, sei lá o quê, casava com o contexto. Não, mas o Matthew McConaughey quer que ele chorasse mais desse filme? A cota do choro. Não, mas ele chora só quando ele conversa com ela lá, entende? Eu tô falando assim, o cara chora eles só pelo vão amor fazer a da argumentação de que a linha que eles deveriam ter escolhido seria a linha do amor, porque o amor é uma força que a gente não entende. Porque, tipo assim, parecendo uma música da Xuxa. Parece fanfic. Parecendo uma fanfic aquilo lá. Eu fiquei tão triste de aquilo ter dado voz pra Anne Hathaway, porque eu achei um clichêzão tão barato, sabe? Eu acho uma que coisa tipo assim, de que ela é a emocional do núcleo, sabe? De todos eles, a que é emocional, que vai tomar a decisão emocional do núcleo é a mulher. E ela vai fazer uma justificativa meia boca lá pra isso. Eu achei uma bosta aquilo. Eu acho que pra qualquer um dos brega. personagens que isso tivesse sido lançado, funcionaria do mesmo jeito. Como funcionou com ela, funcionaria com ele. Eu acho sim, funciona pra alguns, funciona pra outros não. Né? Funciona, pra quem funciona, né? Mas eu acho que qualquer um dos dois personagens que já que ele queria colocar isso no filme, dava pra colocar no contexto ali de qualquer um dos dois. Mas sobre o lance do Matt Damon, eu tinha essa mesma percepção, Gustavo, até a última vez que eu assisti. Dessa vez que eu assisti agora, eu já tive outra percepção. Porque eu até fui assistir com a minha esposa, a hora que ele aparece eu falei, eu lembro que esse cara é o mó cuzão, tá? O vilão do filme. E aí, dessa vez que eu assisti, eu entendi melhor o que o Nolan quis fazer ali. Porque ele não lança simplesmente um vilão. Ele lança aquele cara e falou, o que eu sei que ficou... Vocês têm 2 planetas pra vocês irem. Vocês estão no espaço, vocês têm combustível pra ir só em um. Então ele meio que já tenta lançar esse dilema de, você pode fazer a escolha errada. E é o que eles fazem. E já lança aquela outra questão dele, é um cara que tá sozinho aqui há anos, o que você faria se fosse você no lugar dele? Ele tá meio pirado. Você consegue entender a motivação dele. Eu não tratei ele como... Dessa última vez que eu assisti, eu já não tratei ele... Eu não achei ele um cuzão. Eu falei, não, eu entendo o cara tá aqui sozinho há não sei quantos anos, sem saber se ia chegar alguém, ele só quer vazar daqui. Tinha o outro lá que ficou 23 anos sozinho e só cresceu a barba. Ele ficou um pouco deprimido. Aquele lá é um exemplo... É um exemplo de lucidez. É o tipo da mala, né? O tipo da mala. E é engraçado, porque se eles soubessem do futuro, né? Se tivesse foreshadow, eles podiam ter colocado o filho da puta do filme como Casey Affleck, ao invés de pôr o Matt Damon. Né? Ia dar muito mais certo. Tanto é que usaram o Matt Damon depois pra ir pra Lua lá com o Perdido em Marte, né? Não, em The Marte, Martian, Perdido em Marte. The Martian. Foi pro Globo de Ouro como comédia aquele filme, mas enfim. É sério? Lucas, Não lembro disso. Lucas, esse aí é o melhor filme do Nolan? Cara, eu acho difícil falar o melhor filme do Nolan. Você pira? Eu tenho dificuldade de falar se é o melhor. Mas eu fico entre ele e Inception. E você, né, Gusta? do nada. Nossa, Tenet, Deus... Não, gente. Cara, então. Vou dar uma pincelada aqui, né? Porque o Nolan, a gente fica esperando. Igual você falou, a cada 2, 3 anos ele lança um filme e tal. Porque é fã do cara, gosta dos filmes do cara. Você fala, nossa, vai sair mais um, o que ele vai fazer agora? Tem essa narrativa toda complexa. Aí você vai ver Tenet e você tem que fazer um curso do Senac antes de assistir o filme, que ninguém entendeu ainda. Entropia. Curso de entropia. Tanto é que você reparar o personagem principal lá do... Nossa, como é que chama? Washington? Filho do Denzel Washington lá, como é o nome dele? O compadre Washington. Que pede. Nosso filho de Denzel Washington ali. Fact check. Eu sou da equipe da Hillary Clinton, eu faço fact check, peraí. Fact check.
Washington, como é que é o nome do Washington ator? Washington, compadre Denzel Washington. Põe em Tenet aí. no Washington elenco, vai ator. aparecer. Você tá procurando Washington ator? Põe Tenet. John Você não David pode Washington. você não pode Foi ser o da David equipe da Washington Hillary apareceu. Clinton, não, pelo amor de Deus. Washington ator. John David Washington. Amado. O nosso infiltrado da clã. Você não vai colocar isso aqui no negócio, no oficial. Nossa, eu sou do fact-check da Hillary Clinton. Vai lá, abre o Google e fala assim, Washington ator. Foi a primeira pessoa que apareceu. Apareceu Denzel Washington e já ele em seguida aqui, ó. O próprio pai e o filho, o Espírito Santo em seguida. Tipo Cara, assim, Tenet, se você for reparar no personagem do John David Washington, ele tá sempre perdido. Com todo mundo que ele tá conversando, ele fica com uma cara de perdidão, assim, de nossa, sério? Sim. Nossa. Nem sabe o que ele eu tá acho legal entendendo o que no- acontece. Eu acho legal nos filmes do Nolan que vocês estavam até comentando que o excesso de explicação nos filmes. E vocês já perceberam que ele sempre usa essas explicações quando os personagens estão andando lado a lado? Isso é muito legal. Tipo assim, ele põe os dois personagens pra andar numa rua e fala assim, ó, vai, agora você vai explicar o filme inteiro pra ele, tá? aí tem esse negócio de andar lado a lado, né? Não tinha reparado nisso, não. Mas ele, de todo jeito, ele dá um jeito de explicar. Eu não vi Tenet. Tenet, ele não explica, então... Não, Talvez ele tava tem testando as alguma cenas de coisa, explicação. sabe? Tem uma galera que fica o filme inteiro tentando explicar, só que ninguém entendeu ainda. Ninguém. Não, ninguém. mas acho que o problema de Tenet, pra mim, é porque ele quer explicar... É o problema da segunda temporada de Westworld. Ele escolhe o que ele quer explicar e ele omite informações, porque aquele personagem sabe exatamente o que ele precisa explicar pro outro e que facilitaria pro espectador pra entender. Só que o Nolan escolhe omitir a informação, tirar do personagem aquela informação, e aí a gente fica sem entender também. E aí na próxima cena, o mesmo personagem explica mais um pouquinho. Só que ele poderia estar explicando tudo, sabe? Ele poderia ter dado a informação completa. E isso é muito ruim em Tenet, porque você fica se forçando a voltar pro filme, sendo que o Nolan já mostrou que tem outros artifícios de fazer isso, sabe? Deixa eu só fazer uma ponta pra não ficar confuso aí, que é o seguinte, Westworld não é do Christopher Nolan, ok, pessoal? O Jonathan Nolan é o showrunner com a Lisa Joy, sua esposa. Ele não mata a esposa, ao contrário do Nolan, do Christopher. E ele... Só que, assim, você vai ver em Westworld vários traços do Christopher, porque o Jonathan e o Christopher trabalham juntos várias vezes. O Jonathan ajuda o Christopher a escrever roteiro, ele escreve histórias pro Christopher adaptar. Então, assim, é só porque não é a mesma pessoa. Então, você vai ter algumas diferenças de tom, mas não muitas, né? Igual isso que você falou da segunda temporada de Westworld, é completamente o que o Christopher Nolan faz quando ele vai no excesso, sabe? Que ele joga coisas demais e aí ele fica tendo pontas pra amarrar que às vezes nem era necessário. Tenet ficou parecendo assim, o Nolan falou, eu quero fazer eu faço filmes complexos, bonitos, com a ação bem feita, que eu vou conseguir explicar no final. Pareceu que ele quis fazer isso aumentado 5 vezes, assim. E aí, beleza, a estética é bonita, os efeitos especiais funcionam, a ação funciona, o elenco é bom, só que nessa parte da complexidade da explicação ele pecou pra caramba. O roteiro é Tirando que bagunçado. a história principal é um lixo também, assim. As motivações dos personagens são ruins. Tem uns personagens que são estranho, lançados lá do nada. O vilão é bem clichê. Bem clichê, péssimo. Voltando pra Interstellar, o Matthew McConaughey nesse filme, eu acho que foi aí que eu comecei a levar ele a sério. Não sei se ele já tinha feito outros antes. Você não viu o Clube de Compras Dallas? Mas, pois é, eu queria perguntar agora. Clube de Impressionante. Compras Dallas foi antes ou depois de Interstellar? É antes, é 2013. É antes? Então eu já tinha começado Excelente. a levar ele a sério. Mas... Mas ele, Interstellar, pra mim, ele tá ótimo. Porque geralmente filme de ficção científica são poucos, né? Que conseguem fazer o drama do filme, assim, dos personagens funcionar bem. Ele é muito bom ator, né? Sim. Agradeço a Deus por Clube de Compras Dallas e True Detective. Inclusive, a única temporada que presta de True Detective nossa, é a dele. realmente. A única temporada boa. True Muito Detective, que está disponível na HBO Max? Ou não? Está. Tá, né? Está. Sim, assista a primeira temporada e desista. Gente, algumas menções honrosas aqui rapidinho. Vamos só pincelar se vocês gostam, se não gostam, se estaria assim no seu top 3 ou não. O Cavaleiro das Trevas ressurge. Não, top 3 não. Eu gosto Mas do é bom? filme. Eu gosto. O único filme que eu acho mais fraco do Nolan é a Insônia. O resto todos eu gosto. E Tenet, né? Que já deu uma...
Mas o Cavaleiro das Trevas Ressurge eu acho o mais fraco da trilogia do Batman, mas eu ainda acho ele um bom filme. Eu gosto do Bane, gosto do... Como é que é o nome do ator que faz o Bane, inclusive, que está Tom em Hardy. muitos vários filmes? Procura aí, ator Tom que faz Hardy. o Bane, ator que no vai- Google. Washington, ator. Não, gente, é o menino Tom lá. Hardy, que Hardy. tá Tom no Hardy. Inception. É, Tom Hardy. É isso. Então eu gosto bastante do vilão. Eu gosto desse filme. Eu gosto da trilogia como um todo, mas o segundo é realmente muito melhor. Grande truque. Gosto pra caramba dele. Tem o Hugh Jackman, né? Hugh Jackman, Scarlett Johansson. E o Christian Scarlett Bale Johansson. Scarlett Johansson. E Christian Bale. Gosto pra caramba dele. É um filme também que ele tenta trazer esse tom de suspense, né? De uma história que ele não vai entregando tudo ali. No final, ele deixa tudo pra se resolver ali. Te dá algumas surpresas. Que eu acho que funciona muito nessa... Ele consegue fazer um filme com essa temática de mágica, né? E é uma ficção científica de época, né? E é interessante, assim, é uma escolha curiosa de se fazer. E você, Gusto? Eu tô aqui pensando que o Christopher Nolan é tipo o João Kleber, né? Ele fica, tipo assim, Ele guarda uma hora ali. escondendo, ele fica uma hora escondendo o ouro e é uma bagunça, ninguém entende o que tá acontecendo, é uma pessoa ameaçando a outra, é intervalo pra explicar as coisas, aí entra uma loira pra Chega no vender meio do produto. filme, o cara começa a explicar e fala, não, para. Uma loira pra vender produto. Não, e o pior de tudo, por incrível que pareça, é que a Scarlett Johansson no Grande Truque, ela é uma loira pra vender produto. Ela não tem função nenhuma. É um dos Exatamente. personagens mais mal escritos que eu já vi na minha vida. Ele podia aprender a escrever mulher, né? Os filmes iam ser tão mais, sabe, O irmão diversos, dele aprendeu a interessantes, escrever, né, com Westworld, só que aí aconteceu a terceira temporada. Mas o Jonathan tinha a Lisa pra escrever, né? É certeza que quem Pois é. desenvolveu a Dolores foi a Lisa, não o Jonathan. Nossa. Mas aí no final ele deve ter pesado a mão, né? Virou catfight. De certo. Lucas, Dunkirk. Dunkirk, eu gosto. Mas eu esperava mais quando eu fui ver. Mas é um filme legal. Gustavo quase morreu agora. Nossa, é porque Dunkirk, ele tecnicamente ele funciona muito. Foda, Dunkirk é muito bom. Cara, eu acho Dunkirk, as questões técnicas dele, tanto é que ele levou os Oscars técnicos, tudo, né? Interstellar também levou. Mas eu acho muito bem feito, a questão do som. Ele também tem uma narrativa que não é linear, né? Que ele tem três situações diferentes se passando na mesma guerra, Uma só que em em um tempos dia, diferentes. outra em uma hora Linhas e outra temporais em... diferentes. Isso. E funciona muito. É uma narrativa que tinha tudo pra ser super confusa, mas que no final tudo se amarra ali. Mas, sei lá, acho que eu esperava mais. Ele tentou inovar num filme de guerra. O guerra. que as pessoas assim. encontraram em Dunkirk foi o problema em Dunkirk foi que os personagens não têm uma narrativa, assim, uma história. Você não que se apega a desenvolve nenhum muito personagem. bem. Eu, Você pelo não se menos. apega. Isso foi a maior crítica do filme, mas eu acho o filme excelente. Ele tá com certeza no meu top 3. Não, eu Nem, tenho você ele não se apega preferido. nem ao Harry Styles, aquele lindo. Golden. E não sei se vocês sabem, mas o Michael Caine tá nesse filme também. Ele faz a voz no rádio do piloto de avião lá. Ele faz uma voz. Ele tá em todo o filme do Nolan, gente, é sério. Ele É não tá sério, no isso, Tenet, verdade. eu acho, tá? Eu acho que ele não tá no Tenet. Opa, cadê o fact check? Fact check. Cadê o fact check? Cadê? Homem Michael velho Caine, do ator. Batman. Homem velho do Homem Batman, Batman, ator. tá, né? Bom, vocês já falaram um pouco, mas Tenet. Não é o meu preferido, não. Mas em termos de ação, é um dos melhores. Tô com o Gustavo. Em termos de ação é um dos melhores, mas eu quero até ver de novo pra ver se eu consigo entender. Porque, francamente, não sei se eu sou burro ou... Gente, o porque Michael Caine tá... Ele tá em Tenet, o Michael Caine. Eu lembro que ele tá. Ele é tem o Crosby. tem uma cena dele no sério? restaurante. Quando o explicando Michael você. Caine morreu, o Nolan nunca mais faz filme. Ele é um- isso Tem, aí olha mesmo. aqui ele. Eu acho que o Nolan, ele tem alguma superstição. Que ele falou, todo filme meu pra dar certo tem que ter Michael Caine. Ele deve ter eu acho deve ser que tipo o os Roberto Michael Carlos, Caine. assim, só usa o azul. Será que ele é viciado em cocaína, gente? Porque aí ele sempre quer o Michael Caine. Nossa, cara... E é com esta pérola da salvação que a gente Meu encerra o nosso Deus. episódio de hoje. Vamos agora para o nosso quadro preferido, em que a gente compartilha Deus os nossos me- gostos estranhos com você que nos ouve. É hora do Pra Assistir de Pantufas. Meu Deus, Michael Caine. Para assistir de pantufas.
Gente, eu fiz até a vinheta mais longa aqui pra te parar pra respirar depois dessa piada maravilhosa do Gustavo. Eu ainda não tô acreditando que ele fez essa piada. Gusta, Michael Caine, passa pra galera a sua indicação de hoje. Gente, eu vou indicar um filme que se chama O Predestinado. É um filme de ficção científica com ação. Ele explora viagem no tempo. É umas paradas assim que tem muito a ver com o Christopher Nolan. Temos nesse elenco Sarah Snook, que fez Succession, que eu já indiquei aqui, que eu faço questão de indicar todo episódio. Ethan Hawke, Michael... Que eu não Michael sei Caine? pronunciar, Michael Caine? não Michael é o Michael Caine. Enfim, temos muitas pessoas famosas nesse filme e quando você abre a indicação no Google do filme, tem vários filmes do Nolan como sugeridos, o Interstellar, temos outros filmes também de ficção científica e que tem tudo a ver. Eu acho que quem gosta de Nolan vai gostar desse filme. Lucas, e a sua? Minha indicação vai ser A Ilha do Medo, que é um filme do Scorsese, de suspense. Vou indicar ele pela questão da semelhança de como é narrada a história, de uma maneira bem confusa, que ele não te entrega tudo ali, não tão confuso assim, mas ele não te entrega todos os fatos da história, você fica sempre tentando descobrir junto com o personagem ali o que está acontecendo, e ele vai te entregando os fatos aos poucos. O filme, ele tem o Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, tem mais uma galera aí que eu não... Michael Caine. Michael Caine, acho que não tá, hein? E ele é um filme Entra que ele aí, Michael Caine, é o nosso convidado hoje. Mas sem dar Até muito o fato de spoiler, ter o assim. Leonardo DiCaprio faz o filme parecer um pouco o Inception, né? Sim, Aquela sim. ideia, o que tá acontecendo e tal. Foi por isso que eu lembrei dele, inclusive. Eu veio o Leonardo DiCaprio aqui. E aí, sem dar nenhum spoiler assim, mas o final dele se parece muito com uma coisa ali que... Algumas coisas que o Nolan faz também, que ele te deixa pensando ali depois. E o filme, ele gira em torno de uma... Ele se passa só dentro dessa ilha, que tem um manicômio. E o Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo, eles estão chegando na ilha... Eles são detetives, eles estão chegando lá para investigar o caso de um dos pacientes que desapareceu. A minha indicação é uma indicação conjunta, viu, pessoal? Eu vou indicar o Batman do Tim Burton, de 1989. Mas é pra assistir o Batman do Tim Burton e assistir depois o Batman do Christopher Nolan, viu? Por quê? Pra vocês verem o que a gente comentou aqui hoje sobre como eram os filmes de super-herói antes do X-Men do Bryan Singer e depois, porque o tom é muito diferente. É um filme que eu gosto, eu acho bom, esse Batman, que tem também o Coringa, do Michael Keaton, e o Jack Nicholson é o Coringa. É um filme bem interessante, mas a pegada é muito diferente. Então, assim, é legal a título de comparação ver os dois e ver como é que esse mesmo personagem mudou o jeito como é tratado no cinema em poucos anos, assim, 15 anos, alguma coisa do tipo. É bem legal. Você indicou um filme do Tim Burton? Esse Batman, acho que é o único filme do Tim Burton que eu gosto. Nossa. E ainda assim com ressalvas, né? Você gosta até com asterisco, até a página 2. É o de 89? É, de 89. E vocês, o que vocês acham da obra do Nolan? Qual o filme favorito dele pra vocês? Fala com a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, pessoal. Tchau, Gusta. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, YouTube. Se assistir no YouTube, não se esquece de curtir o episódio, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Segunda-feira que vem a gente tá de volta. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.